Gravar. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula aí nossa do curso de processo de fabricação. E continuando o nosso conteúdo e finalizando o nosso conteúdo, tá? Da parte que a gente propõe aí de falar, porque não dá para falar de todas as soldas, né? Vários tipos de solda que tem. Então, a gente conhece como funcionam os principais tipos de solda. E, inclusive, eu deixei vídeo lá nas relações lá, a parte de uma aula lá, que fala como se fosse estudo de caso, baseado num vídeo lá do canal que eu gosto de, quando eu tenho tempo para ver alguma coisa, sem ser distração, do canal do Brasil Weld lá, eu esqueci o nome dele, acho que é Messias alguma coisa, que eu tinha dado uma olhada hoje em alguma coisa lá, tem um vídeo que eu uso fazer um estudo de caso da soldagem TIG, uma aplicação bem interessante da soldagem TIG, tá? Mas aí eu vou falando no decorrer aí. Pessoal, soldagem TIG. O que é a soldagem TIG? Nós falamos na última aula da soldagem MIG-MAG, certo? Então, na última aula foi soldagem MIG-MAG, foi a quinta semana, e agora, da sexta semana, é a soldagem TIG, que é processo de soldagem TIG, que representa o quê? A sigla TIG é tungstênio inerte gás, certo? Então, representa que eu tenho uma soldagem, em inglês, a sigla GTAW, que é gás, tungstênio, soldagem arco-elétrica, o arc welding. Então, nesse caso aqui, o que nós temos? Por que tungstênio inerte gás? O inerte gás, deixa eu até colocar o ponteiro aqui para ficar melhor de enxergar. O inerte gás aqui, ele é para questão da proteção da solda. Lá na MIG, nós tínhamos já falado de gás inerte, só que lá é metal inerte gás, aqui é tungstênio inerte gás. Por quê? Inerte gás por causa da proteção dos gases inertes na soldagem TIG. O eletrodo T do TIG, tungstênio, porque o eletrodo de tungstênio, o material do eletrodo é de tungstênio, porém, não é consumível, igual no caso da MIG. Na MIG, o eletrodo é o arame que é consumido, que é o metal de adição. Nesse caso, não. O eletrodo somente é utilizado para a abertura do arco elétrico. Tá? No caso, eu vou ter a abertura do arco elétrico por sobreposição de alta frequência e a possibilidade de solda autógena, que seria também chamado caldeamento. Então, existem alguns casos que você consegue fazer um procedimento de solda ou de perdão, ou de acabamento da solda sem utilizar metal de adição. Então, você usa o próprio arco elétrico que é aberto ali na soldagem de tungstênio. Tá? Então, alguns parâmetros iniciais da soldagem de tungstênio. O que nós temos? Uma representação do que é a soldagem de tungstênio. Eu vou ter uma fonte de energia, uma unidade de alta frequência, que é o que vai, que é o número 2 aí, que é o que vai gerar o pulso inicial para a abertura do arco elétrico, porque assim como na MIG, eu não tenho que fazer igual no eletrodo revestido, que é encostar ou fazer uma triscadinha do eletrodo ali no intuito de abrir o arco elétrico, ou aproximar bem próximo ali no intuito. Tanto que essa semana eu tive que usar, eu fiz um reparo aqui numa grade e eu usei o eletrodo revestido. Então tem as dificuldades, tem toda aquela questão de você desenvolver a habilidade ali, o contato elétrico, que é muito importante, você fazer questão do contato elétrico para conduzir adequadamente a corrente elétrica, então é muito importante isso daí. Então, eu tenho a unidade de alta frequência para fazer essa questão de abertura do arco elétrico sem a necessidade de
encostar, alguma coisa assim. Você abre o arco elétrico estando próximo da superfície. Aqui, ó, do outro lado, eu tenho gás de proteção, assim como na MIG, né? Eu tenho gás que vai proteger em volta, o bocal da tocha, o número 4 é o bocal, né? Então o gás vem por dentro, passa por dentro do bocal e vai proteger a solda aqui. O 5, eletrodo de tungstênio. 6, o arco elétrico, aqui é a região do arco elétrico. E 7 aqui a peça, o 7 é a peça. E aqui é o cordão de solda, a região aonde eu estou fabricando a poça de fusão, né? Que é o ponto mais importante na aplicação das técnicas de soldagem, tá? Então, isso é a representação do que é o esquema do funcionamento da soldagem TIG. Olha agora uma representação. Aqui, no caso, nós observando um soldador, né? Então, a tocha da soldagem TIG de um lado, a vareta do metal de adição do outro lado, a região onde está soldando, e o que está acontecendo na ponta desse bocal de solda? Exatamente o que está mostrando aqui. Eu tenho um eletrodo de tungstênio abrindo um arco elétrico, e dentro desse arco elétrico, assim como lá na soldagem oxigás, a chama do maçarico, né? Aí eu venho com a vareta de metal de adição para poder adicionar metal e realizar a solda. Então, observar que, por exemplo, a forma de você atuar é semelhante à da oxigás. Só que o que acontece? Nesse caso, é muito mais rápido, muito mais veloz, muito mais potente e muito mais concentrado do que lá na oxigás. Só estou falando a questão de você ter uma vareta e a tocha numa mão, separados, né? Então tem que utilizar as duas mãos, certo? Então é muito importante desenvolver a precisão no movimento, inclusive porque você percebe aqui nessa imagem a pessoa que está soldando, o soldador, ele apoia a mão para dar mais firmeza na posição do arco, ali na tocha que ele está manuseando de um lado, e a vareta de metal de adição do outro lado, certo? Então, eu tenho aqui representando essa abertura de arco que ocorre aqui do outro lado. Bom, então isso daqui para vocês enxergarem o que é uma solda TIG. Tem, inclusive, eu não lembro se tem aqui, mas acha às vezes vídeo na internet da soldagem, inclusive do que eu falei, do estudo de caso, que vai mostrar ele realizando a solda, uma solda até de difícil execução, que é uma solda em alumínio, num material que já havia sido soldado, então que dificulta ainda mais o processo. É um caso muito interessante que mostrou lá. Ah, temos sim. Temos um vídeo de uma soldagem TIG em câmera lenta. Olha que interessante aqui, ó. Aí eu tenho o vídeo em câmera lenta. Eu acho que não tem som. Quer ver? Ai, achei que já tinha carregado. Então eu tenho lá a vareta de metal de adição, só que o que acontece? Como é um sistema automatizado, caminha tudo junto. Então, eles estão aqui ajustando, ó, fizeram um ajuste no afastamento do arco e provavelmente na velocidade de aproximação do arame. Então, isso aqui é um processo mecanizado. Olha lá que interessante, na hora que o arco elétrico encostou na gota, a poça de fusão encostou, aí ele praticamente absorveu aquela gota que havia caído ali em cima. Então, nesse caso, ele está mostrando como funciona o arco elétrico, poça de fusão e metal de adição aproximando, né? Isso sendo mostrado em câmera lenta. Isso é muito mais rápido, certo? Então, essa daqui, ó, em espanhol, a soldagem, né, seria solda dura. Solda dura que é a solda. Então, solda dura TIG. Aí é interessante, ó, soldadura TIG câmara lenta, né, que seria câmera lenta. Então, eu tenho aí esse processo que mostra o que acontece ali, o arco elétrico aberto e o arame, o metal de adição sendo adicionado. Só que isso daqui
normalmente é feito manualmente, ok? Então, só para termos uma noção do que acontece no processo de soldagem TIG. Tá? Então, é o arco elétrico, aqui o eletrodo de tungstênio. O bocal está tão próximo da região que não está nem aparecendo o bocal de soldagem. Então, só está aparecendo a ponta do eletrodo de tungstênio. Ok? Então, vou seguir adiante aqui para nós falarmos de uma parte que é o foco principal nosso. Eletrodo de tungstênio puro ou ligado a diversos elementos químicos. Então, nós temos basicamente eletrodo de tungstênio com alguns elementos de liga para dar algumas características. Exemplo, o de tungstênio puro, né, 99,5% de tungstênio, o com adição de tório, de cério, de lantânio, zircônio, e o outro que é outros elementos de liga, ou aqueles das terras raras, lá da tabela periódica, né, que vai lembrar desse termo terras raras aí. Ok? Então, o que nós temos aqui? Exemplo, no caso da prática da soldagem TIG, nós temos aqui a coloração na ponta do eletrodo, quando você vai montar ele, a parte que fica de fora, você consegue ter, por exemplo, dependendo do fabricante, uma padronização de cores para tipo de eletrodo. Então, por exemplo, o de tório, de zircônio, lantânio, cério e o puro. Então, tem uma representação, um exemplo aqui, como que é representado esses tipos de eletrodos na prática. Ok? A caixinha aqui que vem com vários eletrodos de tungstênio. A concentração, o puro você tem uma ponta mais limpa, um formato que geralmente, mesmo depois de afiado, na utilização ele tende ao formato arredondado, é um custo mais baixo, usado principalmente em ligas de alumínio e magnésio, então para esses tipos de soldagem. Condução de corrente inferior aos ligados, então a condutibilidade elétrica dele é diferente. Eu tenho aqui o exemplo do puro. Depois, 2% de tório. Então, eu tenho lá características desse tipo de eletrodo. Melhor iniciação em condução de corrente que o puro, desenvolvidos para CCPD, que é corrente contínua polaridade direta. Lembra que a gente já havia comentado sobre isso daí, certo? Que é CCPD ou polaridade direta vai ser o CC-, ok? E a polaridade inversa, o CC+. Mantém a ponta afiada. Aí, no caso do tório, ele não vai arredondar igual no outro caso. Raramente são usados em corrente alternada pela dificuldade de manter a ponta arredondada. Então, interessante isso daí. Tá? Então, dependendo da aplicação. Então, não é o mais indicado para aplicação de corrente alternada. Ok? Então, por exemplo, para alumínio já fica complicado, porque ó, a melhor para alumínio é corrente alternada. Tá? E a ponta arredondada vai deixar o arco elétrico mais largo também. O eletrodo de sério, não radioativo. Então, ó, tinha o de tório, que já é. Então, esse daqui já vem, ó, início dos anos 80, para substituir o com adição de tório. Então, em relação ao puro, melhor abertura do arco, que é característica do tório também, estabilidade e reduz o burn-off, que é a distância ali, o quanto que eu vou queimar, utilizar do eletrodo, tá? Comprimento de queima do eletrodo ou comprimento do arco elétrico, tá? Então, você consegue mexer nisso daí, utilizando esse eletrodo de série. E tem o caso do outro eletrodo de sério, que opera com corrente alternada e corrente contínua, em ambas as polaridades. Então, ele tem uma utilização muito mais versátil do que o caso anterior, no caso do tório. Então, seria como se fosse uma melhoria que veio posteriormente. Depois temos o eletrodo de lantânio, inclusive mostrando que esses elementos de liga não é a composição maior. Então, esses são elementos que são adicionados ao tungstênio para dar melhores características de soldagem.
Assim como, por exemplo, um aço inox, ele tem alguns pequena porcentagem de elementos de liga que altera as características do metal, melhorando sua propriedade. Então, é semelhante a esse caso. Então, são desenvolvidos na mesma época daqueles do cério, pela mesma razão de não ser radioativo. Então, de lantânio, as vantagens são semelhantes ao do cério. Então, você vai ter uma aplicação similar aí e ver o caso que você vai usar um de cério ou de lantânio aí, dependendo da aplicação. Perdão. Temos aqui o eletrodo de zircônio, quer dizer, de zircônio não, com adição de zircônio, certo? Às vezes a gente fala eletrodo de zircônio, mas não é de zircônio. Contém 0,25% de zircônio. Características geralmente estão entre aquelas do tungstênio puro e os ligados com tório, então você consegue um meio termo ali. Em corrente alternada, combina as características de estabilidade de arco e a ponta arredondada. Dependendo, eu quero um arco mais largo para fazer uma soldagem, dependendo da aplicação, né? Então é bom a ponta arredondada. Com a capacidade de condução de corrente e abertura de arco semelhante às dos eletrodos ligados com liga com tório, certo? Então, a gente vê que tem algumas características ali que você vai, em cada aplicação, no planejamento da soldagem, ver uma utilidade maior de um tipo de eletrodo. Resistência à contaminação em relação ao de tungstênio puro. Quer dizer, ele é mais difícil de ser contaminado, por exemplo, durante o processo de soldagem, porque a gente vai perceber, na prática da soldagem TIG, uma das dificuldades é manter a ponta do eletrodo de tungstênio limpa, certo? Por causa do processo, às vezes por causa da corrente que você está utilizando na solda. Então, é importante essa questão da contaminação, porque dependendo do processo, você percebe que suja muito a ponta do eletrodo de tungstênio. Então, nesse caso, a gente tem essa questão de resistência à contaminação. Ok? Outros elementos de liga, contém outros elementos de liga ou aqueles de terras raras em proporções diferentes daqueles existentes com as especificações anteriores, que elas são mais determinadas. Então, podem também ter uma mistura de elementos de liga. Então, tem outros casos, outras pesquisas, outras aplicações. Você vai ver, por exemplo, num catálogo de eletrodo para soldagem antiga, eletrodos de tungstênio, né, com seus elementos de liga, dependendo do fabricante, prometendo, às vezes, algumas melhorias em determinados casos de soldagem. Às vezes, um desenvolvimento para uma empresa que fabrica utilizando muito um tipo de soldagem. Aí eles entram em contato com o fabricante e falam, desenvolva eletrodo que eu vou comprar bastante de você. Então, aí vão desenvolver um eletrodo com melhorias para uma determinada aplicação. Depois, eu tenho, continuando explicando a soldagem TIG, o eletrodo serve apenas como ponto focal para o direcionamento do arco elétrico, sendo que para não haver fusão do eletrodo na temperatura do arco, utiliza-se o tungstênio. Por quê? Porque ele possui um ponto de fusão muito elevado, lá para 3.370 graus Celsius. Sua ponta deve ser convenientemente preparada para minimizar o diâmetro do arco conforme o esquema. Então, você vai ter uma afiação, como se fosse um lápis, que você aponta o lápis. Então, no caso, você vai apontar o eletrodo do tungstênio. Para quê? Justamente, porque você não quer aquele arco muito grande, dissipar muita energia do arco, abrindo, focar melhor o arco elétrico através da ponta do eletrodo de tungstênio. Então, temos aqui a dica, comprimento de acordo mais ou menos 2 vezes o diâmetro. Você vai pegar mais ou menos o diâmetro e vai ver esse comprimento de afiação do eletrodo de acordo com o seu diâmetro, ok? Diâmetro do eletrodo, por exemplo, 1,6, você vai ter 2 vezes 1,6. O comprimento de afiação ali, esse cone, comprimento do cone, vai dar em torno de 3,2 milímetros para você afiar, ok? Isso na prática, aí o pessoal vai pegando habilidade para
fazer uma boa afiação do eletrodo de tungstênio. Certo? Aí, ó, que interessante. Então, falamos algumas aplicações de eletrodo para entrar nas aplicações de corrente elétrica, que nós havíamos falado já em outros casos aí. Agora, na soldagem TIG, olha que interessante. Polaridade direta ou CC-, né? Olha lá, que é a corrente contínua, negativa ou direta, que é o CCPD. Polaridade direta ou CC-. E corrente contínua, CC+, ou polaridade positiva ou inversa, que está relacionado com quem? Com, no caso, a polaridade do eletrodo. Então, CC-, eletrodo negativo. CC+, eletrodo positivo. Certo? Então, o que acontece? O que acontece? Nós temos aqui as polaridades. Então, no caso da polaridade CC- ou polaridade direta, tende, olha, até o desenho aqui é mostrado, ó, tende a manter uma ponta mais afiada do eletrodo. Na polaridade CC+, mais arredondado, e tipo um meio termo ficaria na corrente alternada. Não consigo manter ela afiada, mas ela também não chega a ficar tão arredondada. Ok? Mas o que acontece de diferença? Segunda parte, falamos aqui, corrente, polaridade, fluxo de elétrons. Na polaridade, aonde o eletrodo é negativo, o elétron vai da onde é negativo, porque o elétron é negativo. Então, ele é atraído, vai para o lado positivo, que é, no caso, a peça. Então, eletrodo negativo, peça positiva. Então, os elétrons vêm do eletrodo para a peça. No caso inverso CC+, justamente o contrário, elétrons da peça para o eletrodo. Que aí quem é positivo é o eletrodo. Então, atrai os elétrons no fluxo da corrente elétrica. E a corrente alternada alterna idas e vindas de elétrons. Porque cada hora um é positivo e um é negativo, inverte. O que isso vai gerar? Na corrente direta, com polaridade direta, ou CC-, maior penetração. Polaridade inversa, CC+, menor da Sol. Intermediária. Segundo ponto, óxidos. Então, a super do tem óxidos, o que a gente conhece como ferrugem, por exemplo, a oxidação. No caso do alumínio, eu tenho óxidos de alumínio na superfície. Nossa, eu nunca vi alumínio enferrujar. Ele oxida, mas não enferruja como no ferro, no aço. Ele forma uma película e pronto, parou. Não tem aquela oxidação, aquela corrosão como no aço. Então, no caso dessa presença de óxidos, o que vai acontecer? A corrente negativa não gera função de limpeza de óxido no processo. Por quê? Porque os elétrons saem do eletrodo para a peça. Então, é bombardeado os elétrons ali, ele não gera ação de limpeza de óxido. Oi, o vídeo está picando muito, está para todos? Alguém mais está picando o vídeo aí? Às vezes a conexão dá uma oscilada, já aconteceu, né, nas reuniões. Aí, dependendo, a conexão está ruim. Deixa eu ver, às vezes o meu dá uma melhorada aí, tá? Eu vou tentar melhorar. Se alguém tiver a mais aí, pode falar, Thiago. É, professor, que ela fica picando e tem hora que o seu áudio ele trava, aí parece só tua foto normal. É, agora fez isso, aí parece só tua foto, só o vídeo some.
Opa, acho que voltamos aí. A internet estava caindo aqui. Deixa eu ver. Agora eu vi que a internet estava aqui. A internet. Tá escutando aí agora normal? Pra mim que ainda tá travando um pouquinho ainda. Vou permanecer então com o vídeo desligado e vou ver que estava caindo a internet. Aí eu reconectei a internet. Se não tiver muito problema, vamos seguir adiante. Eu vou vídeo para aliviar a conexão aí da internet, que às vezes parece estar ruim, aí tá acompanhando aí, ver se melhora, se não dá outra interrupção na apresentação. Então, o que, que nós temos? Se estiver muito ruim, eu tento desconectar e conectar de novo aí, tá bom? Ou agora eu não estou com a internet para reiniciar. Tentar agilizar. Ó, seguinte. Então, a dos óxidos, deixa eu voltar aqui para o ponteiro. Então, no caso da polaridade direta, por causa desse fluxo de elétrons, eu não tenho limpeza de óxido. No caso da polaridade C+, eu já, por causa do fluxo de elétrons da peça para o eletrodo, então, daí que ocorre a questão da limpeza, da ação de limpeza de óxido. Então, para uma soldagem de alumínio que tem essa superfície toda preenchida por óxidos, e esse óxido tem uma característica mais duro, o ponto de fusão é muito mais elevado do que o próprio alumínio. Então, atrapalha a soldagem do alumínio a presença daquela fina camada de óxido de alumínio. Tá? É uma camada, uma película que forma na superfície. Então, para isso, nesses casos, eu preciso da ação de limpeza, que no caso da CC+, acontece, e no caso da soldagem corrente alternada também acontece. Por quê? Porque ele, a todo instante, ele alterna várias vezes entre entre polaridades. Então, ela alterna o tempo todo. Por exemplo, na corrente elétrica nossa, corrente alternada comum da tomada, ela alterna em 60 ciclos por segundo. Então, em 60 vezes em um segundo é alternado entre positivo e negativo de um lado para o outro. Tá? Então, é o padrão da nossa corrente elétrica, que é de 60 ciclos por segundo de corrente alternada. O que acontece? Essa alternância, esse fluxo de elétrons sendo num sentido ou em outro ou alternado, vai gerar também um balanço de calor. Então, na soldagem antiga é muito importante. No caso do CC-, eu tenho, por causa do fluxo de elétrons, 70% do calor na peça, 30% no eletrodo. Quando inverte, eu tenho mais calor no eletrodo e menos na peça. E quando é alternado, equilibra esse fluxo de calor entre peça e eletrodo. Por isso que em alguns casos, por exemplo, 70% do aporte de calor no eletrodo. Então eu tenho que tomar cuidado nessa aplicação, por exemplo, com o superaquecimento da tocha, do eletrodo. Às vezes esse equipamento pode ter a necessidade de refrigeração com líquidos. A penetração estreita e profunda no CC+, rasa e superficial no CC, quer dizer, no CC-, rasa e superficial no CC+, e média na corrente alternada, que é balanceado. Aplicação, corrente CC-, aço, cobre, prata, ácidos austeníticos, ao cromo e níquel,
e ligas resistentes ao calor. Por quê? Porque justamente você vai ter mais calor na peça. Então, nesse caso, você consegue soldar melhor em ligas que aceitam bem essa situação. No caso inverso, eu já vou ter que utilizar em correntes pequenas, não viável para correntes elevadas. Por quê? Em corrente elevada vai dar maior calor em quem? No eletrodo, que vai gerar problemas para o eletrodo. Então, por isso, essa aplicação é melhor para correntes pequenas. E o caso da corrente alternada, aplicação alumínio, magnésio e suas ligas. Então, é mais utilizado para o alumínio. Por quê? Porque há a presença da limpeza de óxidos. Então, limpa, solda, é mais ou menos isso. Você tem a presença, a ação da limpeza de óxidos, que é muito necessária na soldagem do alumínio. Sem isso, não ocorre solda no alumínio. Então, não adianta, por exemplo, você pegar uma corrente CC-, polaridade direta, e querer soldar alumínio. Não vai soldar. Eu já vi pessoas tentando soldar e não solda. Não pega a solda. Por quê? Porque o óxido de alumínio que está na superfície do alumínio não permite, não deixa acontecer adequadamente a solda. Tá? Depois, eu tenho aqui falando bocal gas lens. Então, esse bocal gas lens é o quê? O fluxo de gás pode ser reduzido em aproximadamente 5%. A ponta do eletrodo pode ser projetada de 15 a 20 milímetros para fora do bocal. Por quê? Porque, fluxo de gás sem o bocal ser do tipo gas lens. Então, o gás ele sai sem muito direcionamento. Com o bocal gas lens, você consegue economizar gás e direcionar, melhorar o fluxo de gás em cima da solda, certo? Em cima do processo de soldagem. Bom, aqui, a representação do bocal montado lá dentro. Então, esse fluxo de gás é melhorado para proteger a solda, ok? Aí temos, depois de falar do eletrodo, comentado esse bocal aqui, temos os tamanhos, de acordo com cada situação, pegar uma tabela para ver a aplicação, qual bocal mais adequado, certo? Então, temos todos isso daí. Depois, nós falamos dos gases utilizados na soldagem. Temos o argônio, mais utilizado, menor custo e maior disponibilidade, porque soldagem TIG é gás inerte, então falamos de gases inertes. Arco mais suave e estável, sem turbulências, por quê? Facilita a abertura do arco, mais ionizável, mais resistente às correntes de ar. Tá errado ali. Porque o argônio ele tem um peso, é um gás mais pesado que o ar, então ele consegue ter um fluxo melhor na deposição ali do ar e mais resistente a correntes de ar. Por quê? Porque ele tem um certo peso. O gás ele tem uma densidade melhor do que a do ar, mais pesado. Ele consegue dar uma resistente melhor à corrente de ar. O hélio, soldagem de materiais mais espessos, pois ele consegue fazer uma condução melhor do calor ali, gerar um melhor calor na solda. Porém, por ter a densidade menor que a do ar, é utilizado para soldagem sobre cabeça. Para quê? Sobre cabeça é quando a solda está acima. Não está geralmente você em cima da solda. A solda que está do lado de cima seu, sobre a cabeça. Certo? Por quê? Porque esse gás, como ele é mais leve, tem uma densidade menor, então ele tende a subir. Ele é um gás leve. Por exemplo, que vai preencher bexiga. Então a bexiga sobe. Por quê? Porque está com hélio lá dentro, né? Então essa tendência da bexiga subir. Ela sempre está para cima. Então promove maior penetração do cordão. Então vai ajudar por quê? Por causa do calor, maior calor produzido. Maior custo e menor disponibilidade. Então, muitas das vezes, o que se usa? Uma mistura de argônio e hélio para tentar
ter um pouquinho de benefício dos benefícios do argônio e conseguir alguns benefícios do hélio numa mistura de gases. Então, você tem um gás mistura, mas não um gás mistura do tipo que é utilizado na MIG-MAG, o gás mistura da TIG, mistura de gases inertes, e não mistura de gás inerte com gás ativo. Tá? Casos do uso de hidrogênio, por exemplo, para ácidos inoxidáveis, adições menores que 3%, então é um elemento assim que dá um tchan, né, uma pitadinha. Evita a formação de óxido. Uso como gás de purga também. Tem, às vezes, aquele gás que ele sai o hidrogênio para limpar a região da solda e depois é utilizado o gás normal. Então, tem algumas situações dessa, de gás de purga. A especificação da AWS A5.32 se aplica aos gases de proteção utilizados nos processos de soldagem TIG. Então, eu tenho uma especificação seguindo pela AWS, né, American Welding Society, né, Sociedade de Soldagem Americana, que dita sobre essa questão dos gases, né, no processo de soldagem TIG. A especificação, né, AWS A5.32, para misturas típicas de gases de soldagem. Então, mostra lá, argônio mais hélio, argônio mais hidrogênio, hélio mais argônio, argônio mais mistura. Então, várias aplicações, cada uma com o seu custo aí, certo? Dependendo da aplicação, eu tento baratear o gás, mas que vá me dar um bom desempenho de solda, ok? Na TIG, é comumente utilizado também a corrente pulsada. É comum você ter uma corrente mais baixa, que vai ajudar a manter aquecida a região de solda, e pulsos aonde vão ser momentos dessa corrente mais elevada, aonde efetivamente vai estar ocorrendo a solda. Tá? Então, vai ser nessas regiões aí. Equipamento, eu tenho, por exemplo, no equipamento automatizado, eu vou ter uma bobina, assim como na MIG, porém esse elemento, esse arame da bobina, não vai conduzir corrente elétrica. Por quê? Aonde vai conduzir a corrente elétrica é através do eletrodo de tungstênio, então, a fonte de energia ali. Tá? Aqui no caso só está falando fonte de energia para aquecimento do arame. Por quê? Um arame aquecido vai ajudar na abertura da solda. Ok? Então, eu tenho essa configuração, por exemplo, uma soldagem TIG automatizada. Um processo manual, eu vou ter a tocha manual, com ou sem refrigeração de água, né, de líquido de refrigeração para manter ela resfriada, e a vareta de metal de adição. Ok? Aqui a fonte de energia, o gás de proteção, e essa fonte de energia vai gerar correntes de pulso de alta corrente, menor corrente. Aí tem, nossa, o ajuste é bem mais complexo, desde que a gente começou a falar da MIG. Então, são equipamentos que têm um ajuste, uma complexidade mais elevada. Exemplo, fonte de energia, sistema de refrigeração, se for o caso, cilindro de gás, a tocha e o alicate de aterramento para fechar o circuito elétrico, certo? Aí eu tenho aqui a mangueira que vai vir da tocha para o equipamento e do alicate ali de aterramento, né? Essa garra de aterramento também ali para o equipamento. Ok? Aqui, isso falando, fechando a soldagem TIG. Então, mostrando um exemplo de equipamento, que aí vocês podem dar uma procurada na internet, vários vídeos que orientam, por exemplo, para a execução da solda TIG, como que eu vou proceder, ok? Então, no caso aí, caminhamos para a soldagem por plasma. Aqui na soldagem TIG, se alguém tiver alguma dúvida, pode falar. Que acontece? Então, no caso agora, falar da soldagem por plasma. Aí fala, nossa, professor, mas que rápido. Calma que é tranquilo. Porque a soldagem por plasma, nós vamos perceber que ela é muito semelhante de funcionamento da soldagem TIG, com algumas complexidades a mais, mas é muito semelhante. Porque,
você vai perceber que eu vou ter um bico para soldagem por plasma. Eu vou ter um bico, vou ter vareta de metal de adição, da mesma forma que a TIG. Do lado direito, mostrando aqui um bocal com a formação do plasma, certo? A gente vai falar o que é semelhante ao bocal da TIG, porque eu vou utilizar o mesmo tipo de gás na soldagem por plasma. Porque, ó, não confundam soldagem por plasma com corte por plasma, tá? Porque tem muita empresa de manutenção, que dá manutenção para as indústrias, porque ela tem um equipamento de plasma ali, fala, nossa, ali é a plasma, então eu vou soldar. Não, aquele ali geralmente é um equipamento de custo menor, que é corte por plasma, que eu não preciso utilizar gás inerte. Eu posso usar ar comprimido somente e ele já vai dar a minha função. Eu vou conseguir fazer um corte por plasma. A soldagem por plasma se faz necessário gases semelhantes aos gases da TIG. Então, a aplicação de gases, nós vamos ver que tem muita coisa relacionada com a TIG. Outro exemplo aqui, ó. Agora eu tenho uma soldagem manual com plasma, que é muito parecido com a TIG, você olhando até a configuração da tocha, e a aplicação que é muito comum, que é a soldagem por plasma, mas através de soldas robotizadas, ou soldas automatizadas, né? Que é o exemplo aqui no caso. Tá? Então, alguns exemplos aí que você vai perceber. Mas só que é parecido com a TIG? Qual que é a diferença? A TIG nós vimos lá. Primeiro, a soldagem a plasma é usada quando se atinge o quarto estado da matéria. Como que chega nisso? Aumentamos o nível de energia ao estado gasoso, que vai ficar ionizado. Esse gás, quando é ionizado, ele vai se tornar eletricamente condutor, formando assim o plasma. Então, é a condução da energia elétrica, que é um gás, o estado, a energia desse gás está muito mais elevada, a temperatura dele. Esse gás ionizante, né? Ele é ionizado, vai conduzir a energia elétrica, formando assim o plasma. Então, este gás ionizado é definido como plasma, que vai sair do orifício do bocal a uma temperatura próxima de 16.700 graus Celsius. Então, nós vimos que isso daí está elevando o nível em outro patamar de temperatura de soldagem. Por quê? Eu estou com esse gás ionizado, então a temperatura é muito mais elevada. Exemplo, olha qual que é a diferença. No lado aqui, eu tenho o quê? Representando o eletrodo de tungstênio, o gás que vai ser ionizado por dentro, se for necessário, água de refrigeração no bocal, porque nós estamos trabalhando com temperaturas consideráveis. Então, é comum eu ter que refrigerar o bocal da solda por plasma. Tá? Então, esse eletrodo de tungstênio, com o gás lá internamente circulando por dentro, ele vai abrir o arco elétrico. Quando abrir o arco elétrico com a presença desse gás por dentro desse bocal, esse gás é ionizado e esse gás ionizado vai sair concentrado por dentro do bocal. Daí nós vamos ter o plasma. Isso é o plasma. Para a soldagem, esse plasma tem que ser protegido. Então, o mesmo gás, geralmente o gás inerte, que é ionizado por dentro, para formar o plasma, eu vou ter um outro canal que vai sair um gás, assim como da TIG, eu vou ter o gás de proteção. Aqui, ó, shielding gas, que é o gás de proteção. Então, eu tenho um bocal mais complexo, mais complicado do que o bocal da TIG, porque lá eu só tenho o gás que protege o arco elétrico. Aqui não, eu tenho o gás que forma o plasma por dentro e por fora eu tenho o gás que é para proteger o plasma, para daí acontecer a solda aqui na peça, minha peça aqui embaixo. Tá? Se alguém não entendeu, é só falar. Então, eu tenho por dentro aqui o gás, que é ionizado e forma o plasma, e por fora o gás que protege o plasma para realizar a solda. Gente, o que acontece?
Quando esse tipo de bocal é chamado de bocal aonde ele é constrito, o gás, o bocal, ele é restringido, porque, ó, eu vou ter um buraquinho por onde vai sair o gás, isso acelera a velocidade daquele gás, então ajuda a ter o quê? Uma potência maior no que seria a chama, né? Que é o facho do plasma. Então, esse plasma aqui, eu consigo deixar ele concentrado. Então, ele faz um bocal assim como, por exemplo, se eu tenho uma mangueira jogando água, essa água está meio espalhada. Você aperta a boca da mangueira e você vai concentrando para sair um facho mais fino de água, geralmente com a velocidade maior, quer dizer, ele vai mais longe, mais concentrado. Tá? Então, eu tenho uma fonte de energia que vai fazer o fluxo de energia circular entre eletrodo de tungstênio também, por isso que ele é semelhante à TIG. Eu tenho o eletrodo de tungstênio, que vai ionizar, abrindo o arco elétrico, no que ele ioniza o gás, o fluxo do plasma com o arco elétrico vai fluir pelo bocal constrito. Então, é isso que é o plasma. E tem o gás por fora, que é o gás de proteção, assim como na TIG. Então, por dentro, eletrodo, gás a ser ionizado, gás para formar o plasma por dentro, sai o plasma pelo bocal. Fora desse bocal do plasma, eu tenho um segundo canal, aonde eu vou ter aqui, ó, bocal de constrição do gás, que é o que vai formar o facho do plasma. Por fora, eu tenho gás de proteção. E por fora disso tudo, eu tenho o bocal externo, que é o bocal do gás de proteção. Primeiro eu tenho o bocal do gás a formar o plasma, e depois eu tenho o bocal do gás de proteção. Saindo aqui na ponta, o plasma no meio e o gás de proteção em volta. Ok? Afastamento da tocha, diâmetro do orifício do bocal de constrição, recuo do eletrodo, então o eletrodo fica protegido internamente, isso vai ser importante porque eu vou explicar. Então, eletrodo de tungstênio recuado dentro do bocal, aonde vai formar o plasma, e é o plasma que vai conduzir a energia elétrica, que vai fechar o sistema aqui, o circuito elétrico, formando o plasma e conduzindo energia elétrica. Ok? Isso é o plasma. Isso é a soldagem por plasma. Agora, comparando com a TIG, olha a diferença. A TIG, eletrodo de tungstênio não protegido, porque ele fica para fora do bocal, e o gás de proteção do lado de fora fluindo. Então, eu tenho arco elétrico no eletrodo de tungstênio e gás de proteção por fora, ok? Penetração menor. Mesmo sendo fluxo, aporte de calor maior para a peça. Então, por que eu falava, mas professor, não está escrito TIG? Está escrito GTAW, que é o caso do soldagem a arco com tungstênio e proteção por gás, que é o resumo dessa sigla, que é Gas Tungsten Arc Welding, que é o soldagem arco elétrico com tungstênio, que é eletrodo de tungstênio, e proteção por gás. Certo? Espera que tem gente para entrar aqui. Então, eu tenho a proteção do gás, ok? Gás de proteção aqui. Então, eu vou ter arco elétrico. E no caso da plasma, que é a PAW, plasma arc welding, soldagem com arco elétrico por plasma. Então, já está intrínseco, quando fala em plasma, que eu tenho o eletrodo de tungstênio também, gás, orifício do gás de plasma, que seria o gás ionizável, né, ou ionizante. Então, esse gás interno vai virar o plasma, e por fora vamos ter o gás de proteção. E dependendo do bocal interno, esse bocal vai ter que ter refrigeração de água ali, de líquido, para não deixar elevar demais a temperatura do bocal, porque nós vimos que a temperatura é muito elevada, ok? Então, essa é a comparação. É muito parecido o funcionamento, só tem essa complicação a mais. Um gás para plasma e outro gás de proteção, porque é soldagem por plasma e não corte por plasma, ok?
Boa noite, Cláudia. Então, vamos seguindo aqui. Comparação agora do arco elétrico. Na TIG, ó, o arco elétrico espalha, por isso a penetração é menor também. Olha no plasma, olha a concentração, parece que eu estou soldando com uma espada do sabre de luz do Guerra nas Estrelas, né? Então, comparação da TIG, GTAW, e a de plasma, que é o PAW. Então, eu tenho a comparação dos arcos aí, né? Do facho. Um é o próprio arco elétrico, no outro é o facho de plasma, que eu tenho diferenciado, né? Então, é muito mais concentrado. Ok? Outra coisa que acontece, o eletrodo usado da TIG, geralmente desgastado, arredondado, um eletrodo novo de tungstênio e o eletrodo usado de plasma. Então, você percebe que a durabilidade do eletrodo no plasma é muito maior do que um eletrodo na TIG, por várias questões. A limpeza da ponta, a contaminação do eletrodo, vários parâmetros aí. Então, que isso leva? Isso nos leva, dentro da soldagem por plasma, a menos trocas de eletrodo que a TIG, custo relativamente alto dos equipamentos de controle, que é uma desvantagem, né? E o treinamento mais consistente do operador. Então, eu preciso, no caso da plasma, é muito mais complexa a soldagem. Então, eu preciso de uma pessoa capacitada e bem treinada para executar esse tipo de soldagem. Por quê? Porque o facho é concentrado, então a maior densidade energética que a TIG, então tem muito mais energia, porque eu tenho uma extensão muito maior com temperaturas elevadas, ó. Então eu tenho aqui, ó, no facho de solda intermediário entre 14 e 18 mil graus Kelvin, né? 18 mil Kelvin pode chegar ao facho principal, enquanto na soldagem TIG, isso daí só está lá na pontinha do arco elétrico. O arco maior vai ficar mais baixo, vai ficar, por exemplo, de 10 a 14 mil. Tá? Então, a gente vai ter uma temperatura mais baixa. Ok? Então, maior velocidade do gás por causa do bocal constrito. Então, como eu tinha falado, bocal constrito da plasma vai acelerar a velocidade do gás. Aí eu vou ter uma maior velocidade do gás que vai melhorar a minha potência de soldagem. Então, do lado de cá, a TIG, arco não constrito. Do lado direito aqui, eu tenho a soldagem por plasma, onde é como se fosse uma soldagem TIG, porém com arco constrito, que vai gerar o plasma, certo? Diâmetro de eletrodo, vazão de gás, o mesmo, corrente elétrica, a tensão que aumenta de 15 para 30 volts, certo? Então a energia que eu aplico ali é muito maior, a densidade energética. Aplicações, tem na área automotiva, fabricação de eletrodos, indústria de móveis, fabricação de aviões, indústria aeroespacial, que está associado, né? Fabricação de equipamentos clínicos e solda de tubos. Por quê? Porque eu vou soldar materiais muito especiais, de pontos de fusão muito elevados. Então, exemplo aqui, ó, aplicação em fabricação de baterias, interruptores, marca-passos, fórceps e soldagem de tubos. Então, essas soldagens muito pequenininhas, por exemplo, de marca-passo, chama microplasma. Então, é soldagem de dimensões muito pequenas. Ok? E exemplo de tubos soldados por plasma. O equipamento do plasma, que é muito semelhante ao da TIG, corrente de energia, console de controle para regular gás, cabo de energia e refrigeração do bocal da tocha e mangueira do gás de proteção. Então, você pode ter um gás para o plasma e um gás para a proteção. A peça, chave liga-desliga, refrigerante, então tem um equipamento que vai para a refrigeração do equipamento e os gases, tanto de plasma quanto gás de proteção, certo? Exemplo do equipamento aqui da tocha, o bocal que a gente mostrou, eletrodo de tungstênio, orifício por onde vai vir o gás de plasma, orifício pelo gás de proteção,
bocal cerâmico, eletrodo de tungstênio, o gás de proteção, a entrada do gás de plasma, entrada de refrigerante, o arco elétrico, então, inclusive, a parte da energia elétrica corre por aqui, e retorno do refrigerante, que volta quente, né? E cabo piloto do arco transferido. Então, dependendo do tipo de soldagem, que aí no caso do plasma, você tem tipos diversos de soldagem, né? Onde, em alguns casos, você pode soldar até materiais que não conduzem energia elétrica, né? São maus condutores, que é o tal do arco não transferido. Então, tem um sistema diferenciado também, se alguém aprofundar nessa parte de soldagem por plasma. Tem até um material escrito lá explicando sobre isso daí. Então, eu tenho a tocha aqui, exemplo da tocha, né? As peças, que é a complexidade maior do que a da TIG. Fontes de energia, então tem muita regulagem relacionada às fontes de energia, fontes de alta frequência, para poder gerar, por exemplo, até microsoldas de plasma, fazer soldas muito pequenas. Alimentador de arame, no caso de soldas mais automatizadas, onde eu vou ajustar o fluxo do arame para alimentar o meu plasma ali no processo de soldagem. Recirculação de água, então equipamento de refrigeração, por exemplo, eu vou ter que circular a água para refrigerar meu bocal da tocha. Acessórios, protetor de bocal para solda subaquática. Então, vou fazer debaixo d'água, por exemplo, então soldagem por plasma subaquática. Medidor de fluxo de gás, então eu quero saber quanto de gás que está saindo, eu tenho um medidor que ele consegue medir a vazão do gás que está saindo no bocal, para algum ajuste. Isso aí é uma coisa mais antiga. Hoje em dia a gente tem essa regulagem no próprio equipamento lá. Metais de adição são bem variados. Então, o que eu tenho de vareta de metal de adição, eu tenho para soldagem por plasma. Então, na TIG e no plasma são bem semelhantes. Varetas de cobre, metais de adição de cobre, alumínio, níquel, titânio, zircônio, magnésio, aços de médio teor e cromo. Então, olha aqui, zircônio, titânio, materiais que têm um elevado ponto de fusão. Isso eu consigo trabalhar na soldagem com o plasma. Gases utilizados: argônio, hélio, mistura de argônio e hélio, e argônio e hidrogênio, que nós falamos lá na soldagem TIG. Então, não vem ao caso detalhar muito, porque já falamos lá na soldagem TIG desses gases. É a mesma aplicação. Vantagens: eletrodo protegido, que eu falei, aumenta o intervalo de manutenção do eletrodo, aumenta seu tempo de utilização. Capacidade de soldagem baixa corrente, densidade do arco de até 3 vezes maior do que a da TIG, menor distorções, porque o facho é concentrado, penetração, você consegue regular bastante a penetração na soldagem por plasma, de acordo com os parâmetros do equipamento, solda elementos de baixa espessura, então, bem ajustado, consegue, por causa da penetração controlada, consigo trabalhar bem com baixa espessura. Menor zona termicamente afetada, que é a ZTA, que é o que? A região que o calor da solda interfere, reage. Então, eu consigo, porque é muito concentrado nesse caso. Então, eu consigo fazer a melhor zona termicamente afetada. Só que isso vai gerar desvantagens. Porque eu preciso, nas desvantagens, nas limitações, grande conhecimento do processo para realizar essa soldagem. A tocha utilizada é de construção mais difícil, que já falamos. Pequena tolerância para desalinhamento da junta, certo? Pequena tolerância de desalinhamento, por quê? Porque é muito concentrado o facho. Por isso, porque o arco é estreito. Então, aquela parte de plasma, o fluxo de plasma é muito mais estreito do que na TIG o arco elétrico. A soldagem manual é mais difícil em relação à TIG, pelos motivos que eu já citei. O arco é muito estreito. A constante manutenção do bocal para manter a qualidade da solda. Por quê? Para evitar sujeira ou desgaste ou deterioração do bocal ou do eletrodo. Certo? Então tem que ter constante manutenção ali. Só que isso gera várias vantagens no processo.
Lá na apostila que eu passei para vocês, mostra até o caso de economia, por exemplo, de tempo de trabalho utilizando o plasma ao invés da TIG, mostrando que eu consigo trabalhar muito mais tempo sem dar manutenção. O eletrodo dura muito mais na plasma do que na TIG. Porém, eu tenho várias limitações do plasma, certo? Então, eu vou ter, já falamos de aplicações, vantagens e desvantagens, a parte dos equipamentos, que chega na nossa finalização aí. Então, fechando o conteúdo do plasma, inclusive para não estender demais para vocês. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção de vocês. Vou até abrir de novo aqui. Tomara que a internet contribua. Eu que agradeço. Oi, pode falar aí, repete que eu não escutei. Eu que agradeço pela aula. Eu cheguei tarde. Eu estou vindo tarde do trabalho. Joia, não, chegando do trabalho aí é complicado. Mas aí no caso eu já vou ver, eu vou dar uma esperada aqui, segurar um pouco, eu vou ver se eu já consigo postar no YouTube lá e já jogar lá no Ava, que eu tô, graças a Deus, estava conseguindo fazer isso daí, tá bom? Agradecer a atenção de vocês aí, espero ter ajudado no estudo de vocês aí, precisando, quiser manter contato, estamos sempre aí à disposição para conversar. Qualquer dia que estiver passando aqui durante a semana, tentamos tomar um cafezinho aí no laboratório, quem tiver a possibilidade aí, marca que a gente encontra no laboratório, tira alguma dúvida, olha alguma coisa ao vivo e a cores lá, e a gente tenta ajudar da melhor forma possível, tá? Muito obrigado pela atenção de vocês. Pena que não foi no dia das maiores participações aí, mas tá bom. O que importa aí é que vai estar gravado para vocês depois também, tá bom? Obrigada. Esse ano não, mas ano que vem, na minhas férias, eu vou procurar dar um pulo aí para conhecer vocês. Certinho. Combina aí direitinho que a gente marca. Porque como eu moro aqui na cidade também, não tem problema, às vezes, se for fora de época aí. Tá? Aí combina direitinho, geralmente durante a semana a gente mostra o laboratório, dá um passeiozinho ali, conhece as nossas instalações aqui, tá? Estamos disponíveis aí. Vou até interromper a Grande abraço. gravação. Muito obrigado aí, pessoal. Nos vemos aí. Qualquer dúvida, estou à disposição.